E o Supremo Tribunal Federal, que amanhã dará posse a Cristiano Zanin como novo ministro, avança também na descriminalização do porte de drogas. Sobre esses assuntos, eu quero conversar agora com o advogado especialista em direito constitucional, Acácio Miranda da Silva Filho. Doutor, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no Jornal Jovem Pan. Eu gostaria de entender primeiro a sua opinião sobre o avanço, né? Nós temos aí um placar de 4-0 pela descriminalização do uso porte de drogas, no caso da maconha, para uso pessoal. E a gente debatia aqui se esse não seria um tema que deveria passar necessariamente pelo Congresso Nacional. Como é que o senhor entende esse tema e também a forma como o STF vem conduzindo esse debate? Boa noite. Boa noite, Evandro. É um grande prazer falar com você e com todos que nos acompanham. São duas as suas ponderações, né? Uma relacionada à descriminalização propriamente e outra relacionada à atuação do Supremo Tribunal Federal. No que diz respeito à descriminalização, eu acho que é um caminho sem volta. E por que um caminho sem volta? Quando nós olhamos para os contornos da legislação vigente no Brasil, é uma lei de 2006, a Lei de Drogas. Ela, quando surgiu em 2006, tinha como objetivo principal pôr um fim numa discussão que nós tínhamos sobre as diferenças entre o porte de drogas para uso próprio e o tráfico de drogas. Pois bem, passaram 17 anos desde então e essa lei não teve a capacidade de elucidar este problema. Nós ainda temos milhares de distorções práticas onde pessoas são consideradas por um juiz usuárias, portanto não são presas, e outras são consideradas numa situação equivalente como traficantes e acabam presos. Então, o principal objetivo desta discussão no Supremo é esse: entender que no caso da descriminalização ou no caso do porte de drogas para uso próprio não há crime e quais são as circunstâncias onde há o porte de drogas para uso próprio. Então, os objetivos principais do Supremo são esse. Eu acho que, olhando para o contexto prático que nós temos, quase 1 milhão de presos no Brasil e quase 500 mil pessoas presas em virtude dos crimes previstos na Lei de Drogas, eu acho que esse entendimento atual do Supremo é um entendimento necessário. A sua segunda ponderação fala sobre a atuação, o eventual ativismo do Supremo Tribunal Federal neste caso e numa série de outros casos com os quais nós temos nos deparado nos últimos tempos. A verdade, Evandro, é que em termos de política, em termos de poder, não há vácuo, não há espaço. Nas últimas legislaturas, nas últimas 3, 4 legislaturas, nós temos visto um Congresso Nacional, especialmente uma Câmara dos Deputados, bastante fragmentada e com um certo receio de colocar o dedo na ferida, especialmente em relação a temas espinhosos. E nessa omissão do Congresso Nacional, acaba ganhando força o Supremo Tribunal Federal. Então, todas as vezes que o Congresso deixa de discutir ou legislar efetivamente sobre um tema que seja importante para a sociedade, esse tema acaba chegando no Supremo Tribunal Federal e esta última palavra cabe ao Supremo, com uma circunstância interessante. No caso da descriminalização, foi um recurso extraordinário, proposto pela Defensoria Pública aqui de São Paulo. Mas, na maioria dos outros casos polêmicos que nós temos, o Supremo é instado a decidir a partir de pedidos de partidos políticos que têm representação no Congresso Nacional. Então, os próprios partidos não discutem no Congresso, mas provocam judicialmente o Supremo a decidir. Essa é uma ponderação muito importante, doutor. E eu quero aproveitar que a gente está também aqui com o nosso comentarista Cristiano Vilela e que quer participar desse nosso bate-papo. Vai lá, Vilela. Doutor Acácio, uma boa noite. Satisfação falar com você novamente aqui na Jovem Pan. Você colocou muito bem esse conflito de poderes que a gente vivencia no Brasil nos últimos anos
E aí eu pergunto, e que é o questionamento que com certeza as pessoas que estão acompanhando o Jornal Jovem Pan fazem. E o que se pode fazer para que haja mais respeito entre os poderes? Como colocar cada poder na sua caixinha, vamos dizer assim? Qual que é a sua opinião a respeito? Vilela, prazer revê-lo. Confesso a você que eu tenho dificuldade em pensar numa solução imediata. Eu acho que o ideal seria que os parlamentares efetivamente trabalhassem no sentido de discutirem e legislarem sobre temas que são importantes para a sociedade. Mas nós sabemos que este seria um mundo ideal, e o mundo ideal e a política não necessariamente têm a mesma lógica. Então, diante disso, eu acho que cabe até ao próprio Supremo Tribunal Federal certa parcimônia, certa ponderação em relação a determinados temas. Por quê? O que nós temos visto nos últimos tempos é um excesso por parte do Supremo. O Supremo tem decidido sobre temas complexos da mesma forma que ele tem decidido sobre temas menos complexos, com um ingrediente que, no meu entendimento, existem muitas pessoas favoráveis, mas eu acho que é um ingrediente que também foi muito determinante para o Supremo chegar à situação atual, que é a transmissão ao vivo de todas as sessões do Supremo Tribunal Federal. O Brasil é o único país do mundo, já pesquisei e não achei nenhum outro país do mundo onde as sessões sejam transmitidas desta forma e onde os ministros tenham sido alçados a essa condição de celebridades. É da função judicial essa parcimônia, essa aversão aos holofotes, mas a TV Justiça nos conduziu a um cenário totalmente diferente no meu entendimento. Bom, e nos próximos meses, provavelmente a TV Justiça passe também a transmitir as falas de um ministro que agora integra a corte, que é o ministro Cristiano Zanin, indicado por Lula a uma cadeira do Supremo Tribunal Federal. Há algo que se possa esperar em relação à atuação, ou são questões difíceis de se tratar enquanto não acompanharmos o ministro em atuação? Já vimos algumas posições dele durante a sabatina no Senado, mas é claro que as definições e também a forma como esse ministro vai lidar com as questões, a gente deva acompanhar no momento em que as ações e processos chegarem às mãos dele, né, doutor? Sem dúvida. A gente tem um desenho do perfil, mas do perfil Cristiano Zanin, advogado. Ele foi muito ponderado, ele foi alguém que teve grandes embates, especialmente durante a Lava Jato, mas ele conduziu esses embates de forma bastante polida, sem evitar um conflito direto. Mesmo quando provocado pela imprensa, ele sempre manteve uma certa calma, evitou tecer ataques à operação em si ou ao juiz que conduzia a operação à época. Então ele é alguém bastante ponderado. Mas nós sabemos também que o clima no Supremo Tribunal Federal entre os ministros não necessariamente, em muitas hipóteses, não é um clima propício a quem seja adepto da ponderação. Então, é muito provável que o Zanin entre em algumas bolas divididas e, consequentemente, tenha que se posicionar, por vezes, de forma mais dura. E aí, talvez, a gente venha a conhecer um lado dele que até aqui ele não externou. Vilela, tem mais alguma pergunta? Sim, esse ponto agora de Cristiano Zanin assumindo uma cadeira no Supremo, né? Teremos aí agora, a partir de amanhã, o início desse período de muitos anos que ele permanecerá no Supremo. E nós temos dois outros pontos importantes no Supremo Tribunal Federal ainda esse ano, que um deles é a aposentadoria de Rosa Weber e o outro é o fato do ministro Barroso assumir a presidência do Supremo. É sobre isso que eu pergunto ao doutor Acácio. Qual a expectativa com relação ao papel do ministro Barroso na presidência do Supremo, essa mudança de perfil em relação a Rosa Weber? O perfil do ministro Barroso e o perfil da ministra Rosa Weber são bem diferentes.
Quando nós olhamos para a personalidade de cada um, são duas personalidades bem diferentes. O ministro Barroso é alguém que tem bastante vocação para os holofotes, ele é alguém que gosta deste papel, gosta de falar bastante nas suas entrevistas, nas suas palestras, por vezes até em lugares que ele não deveria frequentar enquanto ministro, e a gente sabe que isso acaba ocasionando alguns problemas para o ministro Barroso. Então, imagino, diante dos últimos fatos que foram vividos pelo ministro Barroso, que pelo menos os primeiros meses dele à frente do Supremo Tribunal Federal serão meses de calmaria, inclusive em termos de pautas que o ministro-presidente é responsável por submeter ao plenário. Ele evitará, no primeiro momento, inclusive aquelas pautas mais complexas sob o ponto de vista da sociedade. Em termos de julgamento, em termos de mérito, aí eu confesso que eu tenho mais dificuldade ainda de analisar o perfil do ministro Barroso, porque ele é alguém muito progressista em termos de pautas sociais, mas ele é alguém muito punitivista em termos de direito penal. Então há um conflito jurídico nas decisões do ministro Barroso. E ele vai ser instado em diversos momentos a decidir, através do voto de Minerva, questões jurídicas nos dois sentidos. Então isso também torna ainda mais complexa uma análise sobre a presidência vindoura no Supremo Tribunal Federal. O advogado especialista em direito constitucional Acácio Miranda da Silva Filho, obrigado por conversar conosco nesta noite. Até a próxima. Eu que agradeço, Evandro. Um grande abraço a você, ao Cristiano e a todos que nos acompanham. Um abraço. Cristiano Vilela, obrigado por hoje também. Boa noite. Até mais a todos. Boa noite.